E se eu te dissesse que nada ao seu redor é real, que cada escolha, cada pensamento, pode ser apenas uma linha de código? Parece ficção científica, mas alguns dos maiores cientistas do planeta acreditam que isso pode ser verdade. Afinal, estamos vivendo dentro de uma simulação. Em 2003, o filósofo Nick Bostrom propôs algo que parece saído de um filme de ficção científica. Algo que nos força a questionar tudo o que sabemos. Ele sugeriu que existe uma chance altíssima de que toda a nossa realidade, tudo o que vemos, sentimos e acreditamos ser verdadeiro, seja na verdade uma simulação de computador extremamente avançada. Imagine só, todos nós, nossas memórias, nossas esperanças, nossos sonhos, seríamos apenas personagens dentro de uma realidade simulada, criada por uma civilização muito mais avançada que a nossa. Na época em que ele publicou essa ideia, a maioria das pessoas achou que era loucura, uma teoria conspiratória sem pé nem cabeça. Mas o tempo passou, a tecnologia evoluiu, e o que antes parecia um delírio, hoje é considerado uma hipótese plausível por físicos, programadores e até astrofísicos renomados. Pessoas como Elon Musk já declararam publicamente que a chance de não estarmos em uma simulação é de 1 em bilhões. A pergunta deixou de ser isso. É possível? E passou a ser como podemos provar? E as pistas podem estar escondidas nas leis mais fundamentais do nosso universo. Em testes de física quântica, os cientistas observaram um comportamento muito estranho nas partículas subatômicas, os tijolos mais básicos da nossa realidade. Elas parecem seguir padrões muito específicos, quase como se obedecessem a regras pré-programadas, como personagens em um jogo de videogame que só podem se mover de certas maneiras. Se a nossa realidade fosse um jogo, as partículas seriam os pixels mais básicos da tela. E o mais bizarro é que algumas dessas partículas parecem se comportar de um jeito quando estão sendo observadas, e de outro completamente diferente quando não estão. Elas parecem ligar e desligar, existir e não existir ao mesmo tempo. É como se o universo estivesse tentando poupar poder de processamento, renderizando os detalhes apenas quando alguém está olhando. Pense em um jogo de mundo aberto. A paisagem distante tem poucos detalhes, mas conforme você se aproxima, o jogo carrega as texturas e os objetos. Será que o nosso universo faz a mesma coisa para economizar recursos computacionais? Outro bug no sistema, ou melhor, uma constante que intriga os cientistas, é a velocidade da luz. Pesquisadores descobriram que a velocidade da luz no vácuo é exatamente a mesma. Não importa onde você esteja no universo, ou o quão rápido você esteja se movendo. Ela é um limite absoluto, uma barreira que nada com massa pode quebrar. É como se fosse a velocidade máxima de processamento da nossa simulação. Assim como um videogame tem limites de mapa ou de velocidade para que o sistema não trave, o nosso universo também parece ter suas próprias regras invioláveis. Essa constante universal poderia ser, na verdade, o limite imposto pelo hardware que roda a nossa realidade. A velocidade da luz não seria apenas uma lei da física, mas o limite máximo da taxa de transferência de informações dentro da nossa matriz cósmica. Se algo tentasse ir mais rápido, estaria basicamente quebrando o código-fonte do universo. E tem mais. Outro detalhe assustador que apoia essa teoria é a própria natureza do espaço. Cientistas teóricos propõem que o espaço não é contínuo e infinito como parece. Em vez disso, ele pode ser composto de pixels minúsculos, indivisíveis, chamados de átomos de espaço-tempo. Na menor escala possível, a chamada escala de Planck. Abaixo desse nível, os conceitos de espaço e tempo simplesmente deixam de fazer sentido. O que isso significa? Que o universo pode ter uma resolução finita, assim como a tela do seu celular ou do seu computador. Se você dar um zoom muito grande em uma imagem digital, vai começar a ver os pixels individuais que a compõem. Da mesma forma, se pudéssemos dar um zoom no tecido da realidade, talvez encontrássemos essa grade fundamental, a malha digital, sobre a qual o nosso cosmos foi construído. O nosso universo, com toda a sua vastidão, poderia ser, no fundo,
pixelizado. Se essa simulação realmente existir, qual seria o nosso papel dentro dela? Nós seríamos o quê? Personagens com consciência genuína? NPCs. Aqueles personagens não jogáveis dos games, só que super avançados, programados para acreditar que são reais? Ou seríamos algo ainda maior? Talvez a própria consciência do programador, vivendo uma de suas infinitas experiências. A ciência moderna ainda não consegue explicar de onde vem a consciência. Não há uma teoria física, química ou biológica que explique como um amontoado de células no cérebro gera a percepção do eu, a criatividade, o amor. Esse mistério, chamado problema difícil da consciência, pode ser a pista mais importante de todas. Talvez a consciência não seja um produto do cérebro, mas algo que vem de fora. Algo que é inserido na simulação, como um jogador controlando seu avatar. Isso nos leva à pergunta de $1 trilhão. Quem seriam os programadores? Quem ou o que teria criado essa simulação tão perfeita? É neste ponto que a ciência de ponta e a espiritualidade milenar parecem se encontrar em um território comum. Seriam civilizações pós-humanas do futuro distante, que alcançaram um poder computacional inimaginável e decidiram simular seus próprios ancestrais para entender sua história. Seriam seres multidimensionais que existem em planos de realidade que nem conseguimos conceber. Ou, para os mais religiosos, seria o próprio Deus, o grande arquiteto do universo, usando a simulação como um método de criação. Se Hakem for essa entidade ou civilização, teria criado o universo como um grande experimento, uma simulação para observar, para estudar, ou talvez para permitir que consciências como as nossas pudessem evoluir e aprender. Mas se estamos presos em uma simulação, existe uma saída? Podemos escapar dessa matriz? Essa pergunta divide os cientistas que levam a teoria a sério. Alguns, mais pessimistas, acreditam que estamos completamente presos. As regras do sistema são absolutas, e não há como quebrá-las por dentro. Seríamos como um personagem de videogame que nunca saberá que existe um mundo fora da tela. Outros, no entanto, têm uma visão mais otimista. Eles especulam que a simulação pode ter um fim, um propósito, e quando esse propósito é cumprido, ou quando morremos dentro do jogo, nossa consciência não simplesmente desaparece. Em vez disso, ela desperta em outro nível de realidade, o nível real dos programadores, levando consigo todo o aprendizado e as experiências vividas aqui. A morte seria então não um fim, mas um game over que nos leva para a próxima fase. No fim das contas, talvez a gente nunca tenha uma certeza absoluta se estamos ou não em uma simulação. Mas, pensando bem, será que isso realmente importa? Existe algo que ninguém pode ignorar. A sua dor é real. A sua alegria é real. O amor que você sente é real para você. Se tudo isso for um sonho, uma simulação ou a mais pura realidade, isso não muda o fato de que estamos aqui. Agora, vivendo essa experiência, o que importa não é a natureza da jaula, mas o que fazemos dentro dela. O que importa é como vivemos, como amamos e como tornamos essa jornada simulada ou não significativa. Obrigado por assistir. E se essa ideia explodiu a sua mente, não se esqueça de se inscrever para mais mistérios do universo. Até a próxima.